Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está chegando agora e vendo essa gravação, é exatamente mais um episódio da série Mão na Massa. E hoje nós vamos falar sobre planejamento para 2021, o que também pode servir para outros anos depois que você já ter acesso a esse conteúdo. Mas então é o seguinte, alguns empresários da revenda até acham que, por sua vez, o planejamento financeiro nada mais é que um controle financeiro, ou nada mais é que fazer um fluxo de caixa, ou nada mais é que fazer o fechamento do final do mês, ou nada mais é que controlar entradas e saídas, fazer o orçamento ali daquele mês. Enfim, tudo isso tem uma certa lógica, tá? Faz sentido, mas, principalmente, planejamento financeiro, ele reflete o que você quer para o futuro, o plano, né, em andamento, um plano que você vai ter até o futuro e onde você consegue colocar ali talvez os seus objetivos, né, o que a gente vai falar aqui um pouco sobre o que você quer alcançar, que tipo de resultados, por que você criou uma empresa, né? Eu costumo dizer o seguinte, que ninguém planeja prejuízo, todo mundo planeja lucro, mas a distância entre a operação que eu tenho hoje e o lucro que eu quero planejar, existe um certo domínio. Tá bom? E aí é o que eu digo, você, dono do posto, não precisa ser especialista financeiro para fazer um planejamento financeiro. Ah, Carlos, tudo bem, o que eu preciso saber para fazer um bom planejamento financeiro? Você vai seguir aqui, eu vou te dar uma receita de bolo para você fazer o planejamento ideal no seu posto, para a sua loja, para 2021. Tá bom? A minha obrigação, sim, é ser um especialista financeiro. Por ter atendido aí dezenas de postos, de entrar na gestão do revendedor, discutir com ele aonde que ele está indo com aqueles resultados, identificar pontos ali que por sua vez estão dando problema, né? Não está gerando resultado. Então assim, eu tenho postos que são muito ruins, prestes a fechar, como postos também que só tendem a crescer. Então assim, eu sim especialista, o meu papel é trazer a realidade do mercado de várias situações e aplicar para você, né? Então eu tenho aquela visão um pouco mais, que a gente fala hoje, uma visão 4.0 geral das coisas. Se eu tivesse ainda como revendedor, talvez eu ficaria dentro do meu mundo ali, saberia atender só a minha realidade e mais ou menos, e olha lá, porque tudo aquilo que eu sei é aquilo que eu aprendi, e tá tudo bem, eu acho que aquilo é o certo, tá bom? Então não precise você se preocupar em ser um especialista financeiro. Traçar metas para melhorar a gestão e se preparar para o futuro. Obviamente, exatamente isso. Por que você precisa fazer um planejamento? Onde você quer estar o ano que vem? Nós fazemos planejamento todos os dias. Você não faz um planejamento que você quer trocar a sua casa, você quer trocar o seu carro, você quer trocar o seu filho de escola, você quer fazer qualquer tipo de um projeto novo, você não tem que fazer um planejamento financeiro? Exatamente isso. No posto não é diferente. Então, planejamento financeiro nada mais é que você fazer um planejamento de resultados por um período definido. Então, aqui, planejamento do ano de 2021, eu estou te orientando como que você vai fazer um planejamento de resultados para o seu posto no ano de 2021. Quem que faz, Carlos? Bom, eu já sei que é um processo de planejar resultados, tá bom? Ali depois eu vou explicar um pouco mais, que é a projeção, né, das despesas, das receitas, dos custos e despesas. Quem que faz? Geralmente é uma responsabilidade do revendedor aliado à gerência. Por que, Carlos? Porque se você imaginar lá no topo estratégico, gente oriundo do planejamento estratégico, né, quando você entende que tem aquela pirâmide, onde tem o estratégico, o tático, o operacional, é top-down, ou seja, toda a estratégia, todo o objetivo de se alcançar aquela empresa, todo o propósito da empresa que ela foi criada, ela tem que atingir um objetivo estratégico. Existe um planejamento estratégico que quem, de certa forma, define são quem? Os donos daquele negócio, daquele empreendimento, dono do posto, que tem que saber onde ele quer chegar. Por que ele investiu o capital ali? Por que ele fez o investimento? Por que ele resolveu ser dono do posto? Então, ele é o responsável de saber aonde eu estou agora e aonde eu quero chegar.
Tá legal? Essa é a responsabilidade dele. Então, você, revendedor que está assistindo, é sua responsabilidade, então, fazer esse planejamento financeiro. Legal? E aí é o seguinte, Carlos, quem mais pode participar? Você, como dono do posto, deve sentar com o seu gerente, para você, o seu gestor, para você poder fazer esse planejamento. Porque ele que será cobrado, muitas vezes, sobre os resultados. Aí você vai falar assim, você que é gerente, mas Carlos, por que minha responsabilidade? Por que eu tenho que fomentar, sendo que o negócio não é meu, é dele? Sempre digo, o gerente tem que ter olhar de dono. O gerente lá é o meio de campo. Lembra da live que eu falei essa semana? Existem ali, como se imagine um time de futebol. O ataque são os vendedores de pista. Eles têm que fazer o máximo de gol possível. O meio de campo é ali a liderança, a gerência, onde tem que fazer o quê? A distribuição de bola recebendo ali da defesa, passando para o ataque, fazendo ali uma contenção, tendo aquela flexibilidade que é o papel do gestor e da liderança. E a defesa nada mais é que você, dono de posto, revendedor, que responde pelo negócio, que traz a diretriz do que você quer para o seu posto, que define o que tem que ser feito. Então você, gestor, você tem que assumir esse papel. Logo, se você está nessa posição de um cargo de confiança, com uma remuneração maior, obviamente que as responsabilidades são maiores e você tem um papel fundamental. Então, sempre revendedor e, por sua vez, né, também o gestor. Carlos, quando fazer? Sempre, mas está no momento atual, pontual, é agora. Vocês vão entender que um dos erros dos revendedores de pagar, por exemplo, mais imposto, tá legal? De pagar mais imposto, que é o imposto de renda e contribuição social, ou até mesmo, de certa forma, aí, deixar de ter uma economia tributária, simplesmente porque não faz esse planejamento. E o planejamento tributário está intrinsecamente, ou seja, está diretamente ligado ao planejamento financeiro que você tem que fazer para o próximo exercício. Então imagina comigo que existe um ponto de interseção, tá? Porque se você me perguntar assim, ou se tiver algum contador também aqui, ou você pode consultar o seu contador, muito provavelmente vai acontecer isso. Olha, Carlos, como que eu faço para pagar menos impostos? Poxa, você tem que fazer um planejamento financeiro. Por quê? Porque eu preciso saber o que você vai gerar de receita, o que você vai gerar de custo, de despesas, qual que é o seu orçamento das suas despesas fixas, né? Das suas despesas operacionais. Você precisa ter tudo isso em mente. Por sua vez, Carlos, eu preciso fazer o planejamento do que eu preciso. Você precisa fazer também um planejamento tributário. Porque, de acordo com, concomitantemente, né, paralelamente, você está fazendo o planejamento financeiro, que é a projeção dos seus resultados, isso vai ter um impacto também na sua opção de tributação. De repente, eu posso optar pelo lucro real, que 80% dos casos é mais indicado hoje, tá? No nosso cenário, devido aí à pandemia, devido aí a uma série de questões. Ou eu posso simplesmente também atuar como lucro presumido. Carlos, mas lucro presumido dizem que não pode. Pode sim, dependendo aí de um posto que você venda aproximadamente aí acima de uns 350 mil litros com uma boa margem, onde a lucratividade, o lucro final seu ultrapasse, por exemplo, 8%, talvez é uma base ideal para você poder fazer, tá bom? Mas aí é detalhes onde você tem que conversar com o seu contador, que faz parte desse planejamento. Olha só, existe uma rota do gerente. Em breve vocês vão saber também o que é isso. O que é uma rota? É um percurso, é uma projeção, é um plano de carreira para gerente. E, por sua vez, quando tem um frentista, um líder de pista ou um administrativo, alguém que faça determinadas perguntas que entre nesse âmbito, eu fico muito feliz, na verdade. Por quê? Porque isso mostra que você está interessado em crescer, você quer agregar valor aonde você trabalha, tá bom? Você quer crescer dentro do posto, dentro da rede. Isso é muito bom. E às vezes, eu sempre recebo aqui no direct algumas perguntas de alguns frentistas, ou até já líderes que digam o seguinte: Carlos, eu não sei o que fazer, como que você pode me ajudar para eu poder ser promovido, alguma coisa assim desse tipo. E aí eu sempre respondo, falo para ele: mostre o seu trabalho, estude, né? Entenda o que você está fazendo, por que você está fazendo, porque não é somente aí que você vai talvez ter uma oportunidade. Conhecimento você leva para a vida inteira e você vai levar para qualquer lugar. Então, se não der certo nesse posto, de repente num outro que vai te reconhecer. Então, parabéns.
Legal? Aí ele fez a pergunta aqui, ó. Sou líder de pista, estou junto do gestor para traçarmos um planejamento para atingirmos uma meta e obter maiores resultados em todas as atividades do posto de combustível. Fechou, fica até o final que eu vou te dar o passo a passo, que é o nosso momento mão na massa. Beleza? Então vamos lá. Show de bola. E aí, quando fazer, Carlos? Então o momento oportuno é agora, por exemplo. Geralmente no final do ano, grandes companhias já fazem isso, porque já definem também um orçamento, né, com base na projeção do cenário do próximo ano. O que vai acontecer no próximo ano, né? O que nós teremos aí de cenário? E você tem que se antecipar tudo isso para fazer um bom plano. Ninguém faz um planejamento financeiro se não pensar como vai ser o ano que vem o mercado como um todo. Então tem que ter informações de mercado. O research, que é o pesquisador ali do posto, seja o gestor, seja o dono do posto, tem que, por sua vez, estar ligado nas projeções de mercado, de informações futuras, tá bom? Para poder fazer esse planejamento. E, Carlos, qual que é o objetivo? Aquilo que eu te falei. O objetivo é você criar um processo de planejar os seus resultados para o próximo exercício, para não te pegar de surpresa, para você fazer ações determinadas, tá legal? E aí eu poderia muito bem já entrar aqui no momento que eu chamo de momento mão na massa. Quem está acompanhando a série sabe que no meio aí da nossa live eu já entro na questão do momento mão na massa, onde eu te dou já o caminho para você aplicar diretamente no seu posto. Poderia ir direto já para o planejamento financeiro, mas eu queria falar um pouco sobre a experiência nova que tivemos. Não houve nenhum planejamento ainda contando com esse evento, que é a pandemia, tá legal? Em todos os anos, via normais, você para ali em outubro, novembro e dezembro, faz a projeção, faz o seu planejamento financeiro, contando como foi o histórico do seu ano, que é muito importante. Você utiliza, passado não garante futuro, mas ele te dá base para você validar o que vem a seguir. Ele te dá base para você saber onde eu estou e para onde eu quero ir. Tá legal? Então, eu quero falar aqui, fazer um adendo antes, a respeito da pandemia. O que a pandemia nos ensinou quando a gente fala aí a respeito de planejamento? Tá? Vou falar o seguinte, por mim e o que eu acompanhei no segmento. Eu fui ali, de certa forma, um cara bem ativo nessa questão de entrar na revenda, de orientar, de ajudar a fazer um plano de reestruturação, estruturar para o futuro e assim por diante. Mas agora nós estamos em outro momento. Já estamos no momento que nós já aprendemos o que aconteceu, já estamos com essa experiência, mas tem um fato diferente. Como utilizar os dados históricos desse ano para fazer o planejamento do ano que vem? Sabendo que nesse momento estamos ainda em pandemia e, por sua vez, não sabemos de uma eventual, como que eu posso falar, não recaída, né? Mas uma recorrência desse fator, né? Estamos aí numa instabilidade mundial, onde a qualquer momento, enquanto não se resolva determinadas questões sanitárias, você pode ter uma nova interferência pela pandemia e paralisar tudo novamente. Né? É possível? É possível. Tá? Como é possível também não acontecer? Então, ali você vai entender que quando você faz um planejamento, já guarde isso, anota isso, vou dar um spoiler do momento mão na massa. Você tem que projetar pelo menos 2 cenários, tá bom? Projete pelo menos 2 cenários. O que a gente chama de sensibilidade em questão de planejamento, que é você contar com cenários bons, otimistas, pessimistas. Você pode fazer um também mais conservador, mas crie pelo menos 2, tá? Porque isso vai te ajudar muito. Então, o que a pandemia nos ensinou que vai servir também de experiência para o próximo ano? Ela ensinou o revendedor a sair do conforto, tá? Em 3 itens que acabou gerando medo anteriormente, né? Quando a gente está no nosso conforto, a gente tem medo de sair do conforto, né? Porque você vai para um desconforto. E ninguém gosta de um desconforto. Até o próprio cérebro te leva sempre para estar no seu conforto. Por isso que um assunto desse financeiro é tão chato para você que é revendedor. Por quê? É chato porque você sabe que você vai ter que trabalhar com desconfortos. Você vai ter que cortar despesa, você vai ter que demitir funcionários, você vai ter que aprender. E algo que alguns empresários não aprenderam ainda é aprender. Parece redundante, mas é verdadeiro. Eles não aprenderam a aprender. E isso é um erro para você, revendedor. Porque sem planejamento, até eu tinha uma empresa que nós brincávamos,
Sem planejamento não há faturamento. E sem faturamento sem faturamento não há planejamento também. Por quê? É cíclico, é um círculo, tá bom? Então você tem que ter vontade para poder fazer esse bom planejamento. Oi, Lia, tudo bem? Grande Lia, que é expert em planejamento, tá? E plano de negócio, planejamento estratégico. Já fiz uma live aqui com ela, que inclusive está gravado, mas é uma grande revendedora, aí um destaque na revenda de criação de postos, tá? Muito bom. Seja bem-vinda. Fala, Carlão, das Soluções Consultoria e o Oswaldo. Enfim, então vamos lá. Então, a pandemia nos ensinou três coisas. Ensinou três coisas para o revendedor. Saída do conforto, né? E quando você sai do conforto, medo. Medo do quê? Perder as vendas, né? Todos ficavam assim, e agora? Eu vou perder venda, vai parar tudo. O que eu vou fazer? É o medo. É o medo de você não ter ali os resultados. O que de certa forma, um segundo medo? De quebrar, né? Porque se não há venda, possivelmente você pode quebrar. Não é assim? Essa é a ordem natural. Se eu abro um negócio e não tenho venda, eu tenho aqui, Carlos, um capital para 3 meses, um capital de giro para 3 meses. Aí tá bom, não vendi nada, aí já tive que pagar funcionário, aluguel, energia, contador. Putz, tá bom, consegui pagar. Chegou o mês que vem, no outro mês, no terceiro mês já foi. A sua reserva que você tinha acabou, você fecha. Não é assim? E não seria diferente. Ninguém sabia por quanto tempo se demoraria, né? Se de certa forma se prolongaria essa questão de você perder, ficar sem vendas, reduzir as suas vendas. E na verdade foi, em alguns aspectos, até reversos. Ou seja, muitos postos perderam volume? Sim, perderam. Principalmente quem atendia muitas empresas, principalmente para quem estava em regiões aí um pouco mais polo industrial. Tá bom? Mas outros segmentos, por sua vez, acabaram aumentando a sua eficiência, né? Aumentando o seu volume. E isso acabou acontecendo. Então, esse medo ele já foi superado, você já aprendeu. A questão de quebrar também, logo que você aprendeu a trabalhar com vendas, e aí fazendo a sinergia aqui, com medo de ficar sem dinheiro, né? Porque se você perdeu vendas, você pode quebrar, por quê? Porque faltou grana. Se faltou grana, ninguém faz nada, né? Como a gente sempre fala, ontem mesmo eu falei aqui, um posto com prejuízo pode sobreviver e ter caixa, né? Mas já vi também postos com lucro que por sua vez quebram. Por quê? Porque não fazem a gestão do caixa. Existe ali o seu lucro, tá legal? Quando você chega na linha do lucro, se eu fosse falar aqui para você em EBITDA, né, uma questão, um assunto um pouco mais avançado, você saberia que aquela geração de caixa da empresa que ela gerou ali, ou lagida que a gente tem, tá bom? Lucro antes dos impostos, dos juros, depreciação e amortização, você teria ali a geração de caixa do seu posto, depois que vem ali é problema seu, é estrutura sua. Se você está endividado, vai pagar empréstimos, se você pagou impostos indevidos, se você teve retirada maior do que deveria, isso consome todo o seu lucro, legal? Então, isso faz com que você possa quebrar. E também o crescimento, eu falava lá atrás que o crescimento também quebra. Por quê? Porque quando você perde as vendas, você tem a sensação que aquelas entradas a prazo que você havia vendido, acabou entrando um pouco mais de grana e por sua vez você tem ali um caixa. Só que esse caixa depois ele vai ser utilizado para repor o seu combustível, para recompor, na verdade, toda essa parte do seu combustível. Então por isso que é importante fazer caixa. Então era esse o medo. Então a pandemia nos trouxe um histórico em que hoje já é possível a gente, de certa forma, ter a experiência de contornar caso novamente ocorra uma paralisação. E, por sua vez, pode ser que não ocorra essa paralisação e eu já tenho também os dados históricos que eu posso fazer a projeção mais otimista. Por isso que eu falei, projete 2 cenários. Tá legal? Então, vamos lá no nosso momento, mão na massa. Tá? O que é esse momento mão na massa? É simplesmente quando eu já deixo aqui um passo a passo para você poder seguir, tá legal? Para você poder já ter aqui um caminho para você poder, de certa forma, fazer o seu planejamento ou qualquer outro tipo de atividade, tá bom? E qual que é a sequência, Carlos? Está certa essa sequência que você fez? Eu fiz uma sequência voltada para você, revendedor, e essa é a sequência que eu trabalho, tá bom? Tanto com os meus negócios, como também com os negócios de terceiros, ou seja, com os revendedores. Joia? Então vamos lá. Se você, de certa forma, tem aí um pedaço de papel e caneta, pegue para poder anotar enquanto eu tomo aqui
um pouco de água, mas dê um print na tela para você poder, de certa forma, ter isso mais fácil aí para você. E aí é o seguinte, ó, primeiro passo, domine sua margem. Carlos, por que dominar sua margem? E aí eu coloco custos e despesas. No planejamento financeiro propriamente dito, mais tecnicamente falando, se diz que o planejamento financeiro é você projetar, tá legal? As suas receitas e as suas despesas. Logo você vai ter um resultado. No nosso segmento, deve ter uma atenção contínua em todos os tipos de planejamento, para chegar muitas vezes a uma margem ideal. Eu sempre digo, não conte com o valor do faturamento, com o valor de venda, porque nós estamos num segmento muito instável. Então, de repente, sobe muito, desce muito, e qualquer impacto de centavos que dá no preço do litro do combustível, dependendo do volume que você trabalha, dá uma diferença muito grande no resultado final do seu faturamento, das suas receitas. Tá legal? Então, eu sempre gosto de falar o seguinte: quando você for fazer um planejamento financeiro, um planejamento estratégico de resultados, faça baseado na margem, tá? Tem aqui a margem que você pode, de certa forma, trabalhar para poder, domine a sua margem, para você poder definir qual vai ser a projeção pelo volume que você espera vender de acordo com essa margem. Tá? Então, o primeiro passo, entenda qual que é a margem. Por quê, Carlos? A margem, ela te ajuda a saber qual é o ponto de equilíbrio, a margem, ela te ajuda a saber qual que vai ser o seu lucro bruto, ou até mesmo a sua margem de contribuição, que é algo que, inclusive, quem está aqui participando, não sei se tem alguém aqui que está inscrito, mas que, por sua vez, vai participar da nossa imersão na próxima semana, que já está chegando o dia, né? Na próxima terça-feira, que começa 17, 18, 19, a nossa imersão Maestria Financeira para Apostos Combustíveis, onde eu vou entrar um pouco mais em detalhes em tudo isso que eu estou te falando aqui. Tá legal? Que agora não daria tempo de explanar, entrar muito mais tecnicamente. Mas é importante que você domine essa margem, faça a sua projeção, tá bom? Porque você tem no seu, de certa forma, a sua projeção de margem, você já trabalhou aqui os seus custos, você já sabe qual que é os seus custos, e a despesa você resolve com um orçamento, que é muito mais fácil, né? Quando você tem um orçamento, ele serve exatamente para poder o quê? Garantir que aquela projeção de despesas que você espera para ter um volume determinado de venda, ou um volume determinado de receita, no caso da loja, por exemplo, você pode ter o quê? Um orçamento dessas despesas capaz de segurar as pontas. Tá legal? O que eu quero dizer, Carlos? O que eu quero dizer? Seguinte, se você projeta a sua margem que você precisa ter para poder cobrir as suas despesas e remunerar o seu lucro que você precisa, né? Você ter ali o indicador de lucratividade. Você precisa o quê? Fazer com que aquelas despesas sejam cumpridas à risca. Então você também vai projetar, né, no seu planejamento financeiro através de um orçamento que você vai fazer. E fica muito mais fácil você medir. O que é medir, Carlos? É você projetar, então tem lá o estimado, que é o plano, vamos falar que chegou 2021. Você tem lá o estimado para janeiro, fevereiro, março e assim por diante. E aí você vai ter o real. O que é o real? O que realmente aconteceu. Que você fará a partir do dia 31 de janeiro, obviamente. Tá legal? Então, a partir de fevereiro, você já tem como corrigir a rota. Então, se não funcionou algo que era estimado versus real, você vai ter uma variação, um desvio, como se fala. Então, você começa a ajustar para os próximos meses. Mas tudo isso é controlado. Lembra que eu sempre digo também? Não é possível você gerenciar se você não conseguir medir. Então, quem não mede, não gerencia. Tá bom? Então, é importante que você tenha isso. Garanta a responsividade do sistema. Tá? O que é isso? É você ter uma boa leitura, você ter uma boa recepção do seu sistema de informação. Não adianta nada você fazer um excelente planejamento financeiro se você não tem a garantia de ter o domínio ali do seu sistema. Você não organizou o seu sistema, você não utiliza o seu sistema. E você queira fazer o acompanhamento do seu planejamento pelo achismo. Né? Ontem mesmo, acho que eu estava falando com um cliente de uma mentoria, que eu disse o seguinte, que muitas vezes pelo achismo, o empresário erra em até 30%, tá bom? Ele perde até em 30% aquela capacidade que ele tinha de saber,
ok? Então tem que ficar muito esperto com relação a isso. Então tenha um sistema bem definido, parametrizado, para que você possa contar com ele para poder fazer o quê? Um bom acompanhamento, né? Para ter os relatórios suficientes, para ter ali a possibilidade de você fazer uma DRE e, por sua vez, também você conseguir montar os seus indicadores e acompanhar da maneira correta. Não adianta nada a gente fazer um trabalho em cima de informações erradas. Faz sentido. Bom, tudo fica errado. Entenda o seu ciclo financeiro. O que é o ciclo financeiro, Carlos? Já falei aqui também no Momento Mão na Massa. Ciclo financeiro, você consegue identificar a quantidade de dias que você financia o seu cliente. Ou seja, você consegue ter uma ideia ali de qual que vai ser o seu capital de giro necessário para suprir. E por que isso é importante, Carlos? É importante porque a partir do momento que eu defino aqui a minha margem, que eu defino o meu volume no meu planejamento que eu quero vender, quais são os meus custos e despesas, se eu tenho o meu volume, eu tenho que definir também o seguinte: o quanto será a venda à vista, quanto será a venda a prazo. Tá legal? Com quanto tempo eu vou começar a comprar com a distribuidora? Hoje eu compro com um dia. Talvez, dentro desse meu planejamento, quando você estiver fazendo, você pode falar o seguinte: pô, acho que eu vou começar a comprar da companhia há 7 dias. Por quê? Porque você vai melhorar o seu ciclo financeiro. Coloque uma coisa na cabeça: em qualquer planejamento, em qualquer ciclo financeiro, gestão de capital de giro, tá bom? O melhor ciclo financeiro para você é o menor número de dias possíveis financiando os seus clientes. Tá? E aí a regra fica, a dica de ouro é: compre com o maior prazo possível o combustível e venda no menor prazo possível. Pare com aqueles 45 dias quando você trabalha ali no prazo. A não ser que você tenha uma estrutura sobre um cartão frota, que aí você tem uma estrutura diferenciada para isso. Tá bom? Mas se você vende a prazo, no boleto, e assim por diante, que a gente sabe que ali você não tem nada previsível, reduz esse prazo. Então, reduz o prazo dos seus boletos a receber, tá bom? E aumente o prazo dos seus boletos a pagar. É basicamente isso que você tem que fazer. Então, esse número de dias, que é o ínterim, a diferença, o gap, entre esse prazo médio que você tem, você consegue definir o seu ciclo financeiro, que eu já expliquei. Se você quiser, volta lá, que eu falei, acho que como vender bem a prazo. Acredito que tenha lá onde eu explico o ciclo financeiro, tá bom? Mas você tem que ter previsível. Quando você trabalha com volumes e previsão de vendas, tem que ter isso. Tá? Outra coisa, simule ou planeje a opção tributária. Lembra que eu disse? Com relação à parte tributária? Não faça um planejamento financeiro sem entrar nessa área. Sem entrar na questão de opção tributária. Eu atendi um revendedor esse ano, no período logo no início da pandemia, que por uma opção errada que ele teve, o posto estava como lucro presumido, ele pagou mais de 120 mil reais a mais do que se ele tivesse optado pelo lucro real. Então, muitas vezes você está aí batendo cabeça, competindo preço com o seu concorrente, tentando igualar, passando nervoso. Outra hora você está aí dizendo que você não tem lucro, que você não consegue vender, e você não fez o seu papel como empresário, que é sentar, fazer o planejamento e fazer a sua melhor opção tributária. Não conversou com o seu contador. Carlos, mas o contador fala para mim que se eu for fazer pelo lucro real, ele vai me cobrar mais caro. E eu não posso pagar isso. Então tá bom. Então você economiza, vai dar diferença de R$1.000 por mês? Economiza aí 12 mil reais e paga 120 mil a mais. Você entendeu? É uma economia, não é tão inteligente. Então é o seguinte, sente com o seu contador, tá? Sente com o seu contador, e se ele falar assim: Carlos, para você não vale a pena. Então você fala: me prova que não vale a pena. Aqui eu já estou te falando. Você vai fazer uma simulação, fala para ele: vamos fazer uma simulação de resultados? Aí você calcula na hora quanto seria. Ah, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Eu pago para você a mais, se for o caso. Te pago aí 2 horas para a gente sentar. Quanto é a sua hora? Vai lá e faz. Tá bom? Não seja mesquinho nesse aspecto. Garanta o seu lucro futuro, que está dentro do planejamento. Legal? E aí, seguinte, chegamos aqui na parte mais financeira, saímos da parte financeira e entramos aqui no momento mais importante, né? Lembra que eu falei? Projetar os seus resultados. Acredito que esteja vendo aí, né? Deixa eu ver aqui se está tudo ok. Mas eu acho que está conseguindo ver sim. Então, consiga aqui, garantir isso. E aí o que eu te falo? Hora de projetar os lucros, hora de planejar os seus lucros,
hora de falar o seguinte, como que eu vou medir os meus resultados, né? Ninguém planeja prejuízo, por isso que eu coloquei, tá bom? Eu poderia fazer planejamento de resultado geral, mas aqui planejamento de lucros. Eu nunca vi ninguém planejar prejuízo, a não ser que seja aí as famosas startups, né? As empresas aí, os unicórnios da vida, mais emergentes, que por sua vez precisa de mais de ativo de carteira de cliente do que lucros nesse momento. Precisa criar equity, que é algo que eu vou falar mais à frente para você em outro momento, numa live. Vou entrar e explicar para você que está aí pensando em construir uma rede, ou você que já tem uma rede, pensar em equity para você ter melhor patrimônio no futuro. Então, hora de entrar nos lucros. Qual que é o primeiro passo, Carlos? Como eu falei, defina 2 cenários, tá bom? Já deixei aqui. Defina indicadores. O que é indicadores, Carlos? Indicadores é exatamente o que você precisa para medir os seus resultados. Indicadores são relações entre números. Por exemplo, ticket médio é um indicador. Lucratividade é um indicador. Então, assim, se eu tenho hoje uma lucratividade, que é a última linha lá, né, versus as minhas receitas de 3%, legal, estou dentro do mercado, Carlos? Está dentro, mas acho que eu posso ir para 4, 5. Então, crie esse indicador, e aí, como eu te falei, nesse planejamento financeiro, planeje, se você quer sair de 3 para 4, vai estar dentro aqui dos seus objetivos estratégicos, tá bom? Então, você vai criar esses indicadores para comparar, para saber o quão perto você está do seu objetivo ou tão afastado você está dele, tá bom? Então é importante que você crie os indicadores, que é ele que vai te dar a medição, o mecanismo de medição serão os seus indicadores, perfeito? Então aí você cria os indicadores mais importantes. Teremos também um conteúdo logo mais sobre gestão de resultados por indicadores, que é exatamente isso. Muitas pessoas acham que indicadores é só você, é um indicador de lucratividade, é um indicador de margem de contribuição. Não. Existem muitos indicadores que nós chamamos de processos, indicadores internos, que impactam diretamente os indicadores financeiros, os indicadores de resultados. Tá legal? Então, é importante que você saiba que crie bons indicadores. Carlos, mas eu não sei nada disso. Pesquisa, procura. Enquanto não sai o meu conteúdo, procura aí que vai ficar legal. Tá bom? Aí você faz o quê? Você já traçou também, com base nos indicadores que é possível ter na sua operação, que você já viu lá, que você está familiarizado, vamos criar aqui os objetivos estratégicos. Ou seja, quais são os objetivos que eu quero alcançar? Lucratividade de 3%, 5%, 10%. Tá? Vai depender aí da sua fome. Então você vai colocar como objetivo estratégico atingir uma lucratividade de X. Para isso, tá? Quando você define um objetivo estratégico, você precisa criar o quê? As metas dos resultados. O objetivo estratégico é um resultado maior, que dele desmembra vários pequenos outros resultados. E esses pequenos outros resultados, você precisa criar metas, porque todas as metas batidas desses pequenos resultados vai atingir o objetivo estratégico, que é o seu grande resultado. Né? Eu uso essa analogia aí para você poder entender melhor. Tá legal? Então, coloque isso como objetivo. Aí você vai criar as suas metas. Tudo bem? E aí você criou as suas metas, você cria aqui um plano de resultados. O que é isso? Já sei o que eu defini, quais são os meus indicadores, já sei quais são os meus objetivos estratégicos, onde eu quero chegar no ano que vem. Já vou criar a meta dos principais resultados que eu tenho atingido das principais áreas. Por sua vez, eu crio meu plano de resultados, que é o planejamento como um todo, e lá eu vou cumpri-lo, acompanhando mês a mês. Mas essa é a receitinha de bolo aqui para você poder fazer, por sua vez, um bom planejamento para 2021. E aí, finalize, não sei se está para ver aqui, mas eu acho que dá, está dando para ver, ok? Finalize com o mecanismo de medição. O que é mecanismo de medição? Encontre, seja pela DRE projetada, seja por uma planilha de indicadores comparados, um dashboard, não importa. Crie mecanismo para você medir se você está perto do seu objetivo ou tão distante do seu objetivo. Tá legal? E aí eu te falo o seguinte, Carlos, por que empresas que abrem quebram em até 2 anos? Porque simplesmente não faz isso. Carlos, por que postos não tem resultado? Porque não faz isso. E não vem falar que você não tem resultado porque o seu concorrente esquece, seu combustível é commodity. Você tem que fazer o seu papel de empreendedor financeiro, estrategista, empresário.
tá legal? Para poder ter determinados resultados. Então, isso é o passo a passo, simples, fácil e objetivo. Compartilhe com quem você queira compartilhar para ter resultados em 2021, que vai ser importante para você, tá legal? E lembrando que você ainda pode se inscrever, como eu falei, no na imersão, né? É Maestria Financeira em Impostos de Combustíveis, que o link está lá na bio. Você pode participar, serão 3 dias de puro conteúdo voltado à estratégia mesmo financeira, onde só os fortes, né? Só os revendedores, os profissionais da revenda que são fortes, que querem ter resultados, podem participar, onde eu vou mostrar que é possível você ter ganhos, pontos de ganhos de lucratividade, ou seja, aumentar a sua lucratividade, mesmo sem precisar vender mais. O que você vende hoje, muito provavelmente, ajustando precificação um pouco mais lucrativa, ponto de equilíbrio para saber onde estão as suas despesas, enfim, tudo o que você precisa saber para poder alcançar um melhor resultado, será possível você trabalhando com as finanças estratégicas, tá legal? Então você viu mais um episódio Mão na Massa, compartilhe, pratique, tá? Que vai ser importante. Então, acho que o que eu queria passar para você é isso, não percam a oportunidade de participar da imersão, tá legal? Maestria Financeira, e nós estamos aí no 2º lote, começa na próxima terça-feira, até no final de semana você consegue fazer as suas inscrições, tá bom? Fora isso, você perde o lote 2. Vou ficando por aqui então, um grande dia para vocês, sucesso, faça aí já o seu planejamento para 2021 e tamo junto. Um grande abraço e até logo. Fui!